A dívida é uma doença que leva a vida financeira à falência. Comprar à vista e pagar as contas em dia é fundamental para que a jornada em busca da prosperidade financeira seja realizada com sucesso. Assim como não se deve gastar tudo que se recebe, também não se deve gastar antes de receber. É difícil viver sem se endividar, sem fazer crediários? Talvez para muitos pareça difícil, mas com certeza é possível. É o que nós vamos entender no programa de hoje. Agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica. Nossa temporada estudando educação financeira à luz da Bíblia é o nosso guia de estudos. Nosso objetivo nesse final de ano, é estudarmos esse tema para que você comece o ano de 2023 tranquilo. Talvez você esteja tomando decisões para colocar sua vida financeira em dia. Talvez isso não seja simples, não seja fácil. Talvez foi crescendo, suas contas aí, seus débitos, como uma bola de neve que desce pela montanha. Mas no programa de hoje, sugestões de como você parar e realinhar-se para que 2023 talvez seja um ano, para alguns, de investimentos, de realização de sonhos, para outros talvez seja um ano de recolocar-se, de sair de uma situação difícil. E não importa, o mais importante de tudo é que você fique tranquilo, durma em paz e assim siga a vida tranquilamente nas mãos do Senhor. Nós vamos orar, suplicando a orientação do Senhor para que a gente entenda a palavra de Deus através do que nós temos no nosso guia de estudos sobre educação financeira. Eu quero orar. Vamos? Pai do céu, nos dê compreensão da Tua palavra para que a gente entenda, aplique. Talvez para alguns seja uma situação difícil, não vem luz, não vem uma solução para a situação econômica que estão vivendo. Mas que eles confiem em Ti, porque o Senhor é capaz de transformar qualquer situação e o Senhor é capaz de dar uma luz onde não há. O Senhor é capaz de oferecer a água num deserto. Para alguns, talvez, a situação econômica esteja sendo árida. Eu oro, suplico a Tua iluminação nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você. Ontem a gente trabalhou um pouquinho a importância do orçamento. E eu espero que tenha ficado claro para você que acompanhou. Se você não assistiu o programa de ontem, vai lá no NT Play, no nosso canal do YouTube. Vamos colocar aqui, o ntplay.com. Você pode assistir todos os programas anteriores, assiste o programa de ontem, tá? O canalzinho, nosso canal do YouTube, está aqui, youtube.com/Escola Bíblica NT. Assista todos os programas anteriores, eu tenho certeza que vai ser muito importante para você entender, você que talvez esteja assistindo pela primeira vez. A gente trabalhou lá no começo a visão bíblica do dinheiro, da prosperidade de forma equilibrada. O dinheiro sem Deus pode ser um caminho de destruição, mas o dinheiro com Deus é uma bênção, porque o Senhor deseja nos abençoar, mas o Senhor deseja que os nossos recursos também abençoem outras pessoas. E lembrando bem, nesse ambiente, às vezes, da própria teologia da prosperidade,
que é uma visão equivocada, o Senhor nunca vai pedir de nós uma barganha, uma troca. Eu vou te abençoar se você fizer isso. Não, Deus não trabalha dessa forma. O Senhor nos dá lucidez e a nossa fidelidade Ele honra. Tá? Então, o Senhor não deseja que a gente entre por esse caminho também. Isso é importante que a gente resgate sempre que a gente fala de recursos. Vamos lá? Vamos seguir em frente. Começo com o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza. A palavra originalmente significa amor ao dinheiro. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O contexto desse texto são orientações do autor de Hebreus para a vida social, para o ambiente social. Sempre quando a gente cita isso aqui, porque alguns, às vezes que tem assim, não pode falar de prosperidade, isso pode ser um caminho ruim, eu já trabalhei isso, mas só para resgatar. O contexto aqui de amor ao dinheiro é quando eu coloco como prioridade, quando eu coloco como sentido da vida conquistar as coisas. E não é isso que Deus deseja para a gente, tá? O que Deus deseja é que Ele seja o primeiro, Ele seja prioridade, porque Ele me sustenta, Ele me dá todas as coisas, e aí eu tenha meu planejamento. Esse é o objetivo. Então é isso que o autor está querendo dizer. Então não ache que você terá a sua sustentação de vida ou você estará seguro com aquilo que você tem, com os bens. Não, eu te dou a segurança. Mas planeje, tenha, e que isso seja uma bênção para a vida das pessoas. Tá? Sequência, então vamos lá. Você esquece, isso aqui é para a gente pensar por que o orçamento é importante, tá? Para a gente resgatar. Você esquece daquilo que escuta, se lembra daquilo que vê e entende aquilo que faz. Então, por que o orçamento é importante? Porque você vai entender aquilo que você está fazendo. Quando você coloca, quando você nomeia, lembra que eu falei ontem? Quando você nomeia o destino do seu dinheiro, essa parte vai para a alimentação. Isso aqui é para a viagem que eu quero fazer. Isso aqui é para pagar o IPTU à vista no início do ano, porque daí o valor se torna menor. Isso aqui é para pagar o IPVA do meu carro em uma única parcela, porque aí é melhor. Então, quando você faz algo, você entende realmente o que você, né, qual o valor que tem aquilo que você está ganhando, tá? Sequência, vamos lá. Provérbios capítulo 21, verso 5, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato desperdiça, enfatizando o cuidado com os recursos, para a gente resgatar ontem. Um pensador, um escritor lá do primeiro século antes de Cristo, Públio Cyrus, diz que as dívidas para o homem honesto são uma servidão amarga. Ele pode até em algum momento da vida ter cometido erros, ter sofrido inconvenientes e ter dívidas, mas isso para ele vai ser uma servidão amarga, ou seja, isso vai atormentá-lo e ele vai buscar solucionar esse problema. A dívida, além disso, é um mau testemunho e se livrar dela deve ser prioridade na vida daquele que é um cristão. Então, se livrar é importante, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Como não entrar e como se livrar. Pagai, diz Romanos 13, verso 7, a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Verso seguinte, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Sempre esteja disposto a
E o verso anterior, ele está falando sobre os compromissos que a gente tem. Eles podem ser sociais, né? No ambiente que eu vivo, a quem é tributo, tributo, a quem é imposto, imposto. Então, cumpramos os nossos compromissos, se nós fizermos. Agora, como é importante nós nos atentarmos antes de fazermos esse compromisso? Assim como a riqueza começa pequena, diz o pastor Antônio Tostes, que é autor do nosso guia, a dívida também. Não foque nos problemas, mas na solução. Então, vamos lá. Estou falando para você hoje que viu uma dívida começar pequena e hoje está grande. Não vamos focar no problema, vamos pensar em como solucionar. Estou falando para você que às vezes tem dificuldade de administrar seu impulso da compra. Está dentro do seu orçamento? Não está? Vamos pensar em não se endividar, para que essa dívida não se torne grande. Vamos pensar em administrar para prosperar, para a realização dos seus objetivos e dos seus sonhos. Isso não é o amor ao dinheiro, como nos advertiu o autor de Hebreus, no capítulo 13, verso 5. Não, não é amor ao dinheiro. É coerência na utilização dele, para que outros sejam abençoados. Sequência. Algumas sugestões práticas para você que talvez esteja precisando sair das dívidas. Primeiro, qual é o perfil da dívida? Quanto é? A quem é? Qual é o perfil deste devedor? Ou desse credor, melhor, a quem você deve? Qual é o perfil? E nessa hora, a gente tem que colocar tudo o que a gente deve. E discriminar o perfil desse credor. Por quê? A solução ou a administração, a negociação vai depender do perfil desse credor. Por exemplo, uma empresa, um banco, uma financeira. Qual é? Como você vai administrar? Uma loja? E aí há um processo de administração e de negociação. A gente vai trabalhar na sequência. 2, segunda sugestão, pague primeiro os serviços essenciais. Aqui tem um pequeno exemplo: água, luz, gás, telefone, que são serviços essenciais para o seu dia a dia, para que você siga na vida, né, para que você consiga ir seguindo, ir ganhando e, de alguma forma, buscando soluções. Terceira sugestão, pague as dívidas que estão sendo corrigidas pela maior taxa de juros. Por isso que é importante voltar no item anterior para saber a quem se deve, qual é o perfil dessa dívida. Então, comece aqui pagando as dívidas ou administrando ou negociando melhor essas dívidas pela maior taxa de juros. Uma outra sugestão está no nosso guia, que são os feirões limpa-nome, que oferecem negociações, geralmente nesse período do ano, oferecem negociações que se tornam mais acessíveis ao devedor. A gente vai para o intervalo. Nossas dicas todas estão no nosso guia de estudos aqui, com um texto maior, mais explicativo. Vale a pena para você poder ter os seus objetivos, seus sonhos realizados e dormir em paz. Eu já volto. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Está assistindo pela primeira vez? Assistindo a Novo Tempo pela primeira vez? Esse é o canal da Esperança. Nosso objetivo aqui é poder compartilhar com você esperança, uma vida com significado. E no programa Escola Bíblica a gente estuda os nossos guias de estudos, que são produzidos pelo nosso departamento de Escola Bíblica. São guias que nos conduzem ao entendimento da Bíblia.
Nesta temporada de final de ano, a gente está terminando estudando educação financeira à luz da Bíblia. E eu quero dizer para você que você pode ser um aluno da escola bíblica, não te custa nada. Você vai receber gratuitamente na sua casa os nossos guias. Eles são gratuitos porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são os doadores mensais que acreditam na mensagem que a Novo Tempo compartilha. Você pode pedir mandando mensagem por WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. Quero receber meu guia. Vai receber um link, preencheu e vai receber aí na sua casa, tá bom? Você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica, está aqui também, novotempo.com/escola bíblica. Aí você também tem que preencher o cadastro, ou você pode ligar no horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Tenha seu guia de estudos, comece o ano estudando com a família, sabe? Sentados ali, olha, para esse ano nós vamos trabalhar assim, assim, assim. Esse é um processo, não é fácil, tá? Enquadrar todo mundo não é fácil. Aí às vezes tem que dar um passo para trás, a gente não vai ter mais isso, porque não estava planejado. Mas a longo prazo, vou te dizer, é bênção, é bênção. Vamos lá, sequência as nossas dicas para administrar dívidas, sair delas, tá? Quando a gente cita administração é sair. Sair da zona de conforto e praticar ações desconfortáveis é importante, tá? É aquilo que eu acabei de dizer. Talvez detectei que preciso mudar para um aluguel mais barato. Não comer fora durante tanto tempo. Não viajar nas férias. Essas férias não têm dinheiro. Nós precisamos saldar isso. Né? Às vezes preciso vender o carro, preciso restringir uma compra de algo que eu queria para que eu esteja dentro do meu orçamento. Então, todos precisam entender isso. E o entendimento disso vem através do orçamento e do planejamento futuro, tá? 6. O tamanho das medidas será proporcional às necessidades. Então, para isso, entra aquele item número 1. Vamos lá, vamos dar o perfil da dívida. E aí, eu vou determinar quais serão as medidas. E nessa hora, tudo precisa ser listado. Talvez, em algumas realidades, você precisa até de alguém no processo de negociação. E isso é importante. Alguém que tenha conhecimento técnico, por exemplo, e o guia apresenta isso de forma bem legal, às vezes um juro que está sendo cobrado de uma dívida, mas é um juro desonesto e absurdo. E alguém técnico nessa hora pode te ajudar, porque você não precisa aceitar uma exploração diante da situação que você colocou. O guia de estudos dá sugestões a respeito disso. E peça a ajuda de um profissional, se isso se tornou insustentável. Mas esteja disposto a solucionar o problema. A gente já vai ver isso, que isso é essencial. Está aqui, o passo mais importante, diz o pastor Antônio Tostes, é ser humilde e reconhecer que uma mudança radical no estilo de vida deve ser feita. Reconheça, eu cometi um erro, nós entramos nessa situação, seja humilde. E isso é importante para a retomada, para esse novo caminho. E mesmo que às vezes no âmbito familiar você tenha que abrir isso para os filhos, por exemplo, para o cônjuge não deveria, porque o cônjuge deveria fazer parte de qualquer empreendimento, qualquer compra. Por isso que o orçamento, como eu falei lá no começo, o orçamento deve ser feito com toda a família. Nenhuma compra, deveria ser feita sem que todos da família soubessem. Porque isso está dentro de um planejamento. Sequência, o passo mais importante, então, é reconhecer. Algumas sugestões de colunas da estabilidade financeira. Para você que está dentro de uma situação, que está buscando a solução,
algumas sugestões para seguir em frente. Não gastar tudo o que recebe. Aqui, como vou fazer isso? Dentro do orçamento. E a segunda sugestão, não gastar antes de receber. E aqui entra a utilização, né? Eu já falei isso em algum momento, né? Se precisar cortar lá o cartão de crédito, arrancar e jogar fora, porque às vezes não está no orçamento e você está gastando antes de receber. Por isso, o gasto do cartão de crédito, se você utiliza de forma sábia, já deveria estar sendo debitado do valor que está orçado agora e não daquilo que você vai receber. Então, está orçado agora, eu tenho como pagar hoje? Aí você faz um planejamento. Primeiro está dentro do que você desejou. E eu tenho esse recurso para agora? Não, eu não tenho, mas lá na frente eu vou ter. Então, o cartão de crédito deveria ser usado com recursos, com condições que você tem hoje. Então, as colunas, não gastar tudo que recebe e não gastar antes de receber. Formar uma reserva e reforçá-la todos os meses. Essa é aquela reserva que a gente colocou no nomear, não é o dinheiro que você guardou, você nomeou para uma emergência. Porque você não só guarda dinheiro, como nós falamos hoje, nós não só devemos guardar o dinheiro, mas nós também devemos poupá-lo ou nomeá-lo. E a reserva está dentro desta nomeação. Os especialistas dizem que a gente deveria ter 6 meses de recursos guardados se nós perdêssemos o nosso trabalho, ou se você é um profissional liberal, dentro daquilo que você tem. Desafiador, né? Diante de tantas coisas que a gente tem para cumprir de compromissos, mas é possível quando você começa aos poucos, lembra? Assim como uma dívida cresce, a riqueza também cresce. Não que você esteja pensando, não estou citando só valores exorbitantes, não, mas você começa a guardar um pouquinho, daqui um pouco. Isso é uma grande quantia. Sequência, 2 Reis, capítulo 4, verso 7. A sugestão dita pelo profeta, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Aqui, a sugestão do texto para que você viva em paz. E quais são os benefícios de você ter essa reserva para viver em paz? Você vai cobrir os imprevistos, você vai tornar o consumo mais barato com o pagamento à vista, você vai trazer economia no pagamento de impostos em uma única parcela, como eu citei anteriormente, IPVA, IPTU. Aumenta o poder de compra se você tem esse valor guardado. E além do poder de compra, o poder de negociação também. Garante a estabilidade financeira a longo prazo e garante a realização dos sonhos da sua família. Estou falando para você nesse momento, como tenho compartilhado durante o mês de dezembro, que tem seus desafios financeiros. É possível. Quando a gente senta, quando a gente age com humildade, quando a gente reconhece os erros, quando a gente reconhece os equívocos, quando a gente reconhece as limitações, é possível. Às vezes precisamos de ajuda de alguém para nos dar um caminho. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Mas estou falando para você que talvez esteja no patamar de eu estou bem, mas preciso aprender a investir. Preciso aprender a administrar melhor, a nomear o dinheiro que eu guardo. Lembra? Isso vai ser uma bênção. E talvez estou falando para você que já faz isso. Eu vou te dizer, seja bênção para a vida das pessoas. Ajude pessoas, se disponha. Lembra? O dinheiro com Deus é uma bênção para você, para sua família
mas é uma bênção para os outros. Eu quero orar nesse momento, para que o Espírito de Deus continue nos dando iluminação. Aqueles que precisam sair de uma situação difícil, aqueles que precisam crescer e aqueles que podem utilizar o seu dinheiro para abençoar ainda mais os outros. Eu quero orar. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a gente tem um guia que nos orienta, pessoas técnicas que orientam, sugerem como investir melhor o dinheiro. Nós abrimos o coração para crescer, para prosperarmos, mas para abençoarmos. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores. Em nome de Jesus. Amém.